Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Bem-vindo a cada um, a cada uma, para que nós tenhamos um tempo muito precioso na presença do nosso Deus. E para iniciarmos, iniciando este culto aqui, juntamente com o prelúdio que nós acabamos de acompanhar, nós convidamos para a leitura da Palavra de Deus, no livro dos Salmos, o Salmo 22, os versículos 23 até o 28. Se você tem a sua Bíblia em mãos, eu convido para você abrir a sua Bíblia. Eu estou aqui com a versão da Nova Almeida atualizada, a Bíblia de Estudos John Wesley, e eu espero que a palavra de Deus encontre o seu coração aberto e acolhedor. Livro dos Salmos, o Salmo 22, a partir do versículo 23, diz: Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Um texto bastante significativo para as nossas vidas. E aqui eu destaco o versículo 24, que diz assim: porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, com perdas, com dor, pessoas próximas de nós, até mesmo pessoas da nossa comunidade de fé, e atingimos a marca de 250 mil pessoas que faleceram no nosso país por conta da Covid-19. Então, uma marca muito triste, um número para a gente lamentar, para a gente chorar diante de Deus, clamar pela sua misericórdia, para que nós possamos fazer o que puder ser feito para conter o número dessas mortes, para evitar que mais pessoas sejam contagiadas, para evitar que pessoas contagiadas transmitam esse vírus, e essa pessoa contagiada pode ser eu, pode ser você, e por isso a importância de nós seguirmos com os nossos cuidados. Mas nesse tempo, a palavra de Deus nos diz que ele não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. O nosso Deus não se envergonha de nós. O nosso Deus não nos abandona. Ele sofre juntamente conosco as nossas dores, os nossos temores, as nossas perdas também. E diante dele nós podemos celebrar também, porque dia a dia, porque constantemente ele tem cuidado de nós, tem abençoado as nossas vidas e tem dado provisão. Nós vamos cantar agora o hino de número 110 do nosso hinário evangélico, ao Deus Supremo. Seja louvado o Deus Supremo. Cantemos louvando, cantemos, adorando ao nosso Senhor, juntamente com o nosso irmão Geuide no piano e o nosso irmão Josias com a sua voz. Cantemos. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Emanuel, que onipotente, prodígios obra,
sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Emanuel. Só Deus merece culto perene, vinde não cesse o seu louvor, que todo seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Emanuel. Amém. Vamos orar agora, depois de cantarmos o hino, juntamente com a nossa irmã Roselice. Convido você para participar desta oração, para fazer suas as palavras da nossa irmã Roselice, que reconhece a glória de Deus, a grandeza, a santidade, e também busca essa manifestação da presença gloriosa de Deus nas nossas vidas. Oremos neste momento diante do nosso Deus, junto com a irmã Roselice. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus, digno de toda honra e de toda glória. A Ti, Senhor, nosso Deus, levantamos nossas vozes em adoração ao único que é digno de todo louvor, de toda glória. Ó Senhor, se não fosse o Senhor, o que seríamos de nós? Pai amado, Pai bendito, Pai santo, te agradecemos porque até aqui tem nos sustentado o Senhor. Apesar de todas as lutas, todas as dificuldades, sentimos a Tua forte mão, a Tua presença nos amparando, nos guiando e o Teu amor nos conduzindo, Senhor. Fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança. E a Ti sempre daremos toda a honra e toda a glória, independente da situação, independente das lutas, Senhor. Porque o Senhor é Deus e a Tua benignidade dura para sempre. Esteja conosco, com esse culto que Te oferecemos em adoração, apesar que imperfeito que somos, Senhor, mas recebe, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. E eu convido agora para nós lermos mais um texto da Palavra de Deus. Agora, na Carta aos Romanos, no capítulo 4, nós vamos ler os versículos 13 ao 17. E você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Romanos, capítulo 4, versículos 13 a 17, diz assim: a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça. E diz que a promessa não é para aqueles apenas que pela lei estão ligados em Abraão, mas aqueles que herdaram a mesma fé de Abraão. Então, que neste momento
nós possamos confessar diante de Deus as nossas fragilidades, as nossas limitações, que nós possamos nos apropriar desta bênção, de que temos um Pai que nos ama, que nos acompanha, que nos assiste e que nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele perdoa todos os nossos pecados. Então, confessemos diante dele com humildade, com quebrantamento, com desejo de mudança e aceitemos o perdão que ele nos dá na pessoa de Jesus. Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso Pai, nós estamos na tua presença com as nossas vidas. Tu és o Deus de toda graça, o Deus de Abraão, mas o Deus também que nos alcança com bênção, porque, ó Deus, nós também podemos ter a mesma fé de Abraão. A fé num Deus vivo, um Deus que é Salvador, um Deus que nos mandou Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Pai, o Senhor conhece as nossas fragilidades, as nossas limitações, as minhas fragilidades e limitações, ó Deus, os meus pecados. E nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica, Senhor, a nossa vida, nossos corações, nossas mentes, nossos lábios, ó Deus, e nos abençoa, Senhor, como os teus filhos e filhas, e como herdeiros, ó Deus, desta promessa maravilhosa que o Senhor deu ao teu filho, ao teu servo Abraão, Senhor. Nos abençoa, Senhor Deus, é o que nós pedimos, te agradecendo e te louvando, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. E como proclamação do perdão, nós temos aqui a palavra de Deus na continuidade, agora nos versículos 18 em diante, que diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso. Você, eu também, nós podemos estar convictos de que o nosso Deus, ele é poderoso para cumprir tudo o que ele prometeu para as nossas vidas. Então, se aproprie desta bênção, de que Deus nos perdoa, de que Deus renova a nossa vida, de que Deus fortalece a nossa fé e nos dá a condição de viver na vontade dele. Nós vamos agora ter o nosso momento de louvor, mas antes vamos acolher os nossos avisos. Você vai perceber aí as informações bancárias da nossa igreja, e este é o momento em que a gente tem a oportunidade de dedicar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, a doação que nós fazemos também para a Cesta do Amor, para auxílio às pessoas que estiverem em alguma necessidade, nós dedicamos ao Senhor, nós consagramos ao Senhor e depois nós fazemos chegar esses recursos à tesouraria, às pessoas responsáveis, para que tudo seja devidamente guardado e aplicado também com a bênção e orientação do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor juntamente com a Júlia, participando agora com todo o nosso coração. E logo depois acolher a palavra de Deus através do nosso pastor, o reverendo Silas Camussato. Louvemos ao Senhor. Graça e paz, igreja, amém? Vamos iniciar o nosso momento de louvor, agradecendo Deus pela nossa semana, agradecendo por tudo que aconteceu em nossas vidas também, mesmo que a gente veja que não faz sentido, mas eu sei que aos olhos de Deus faz sentido. Por isso vamos agradecer por esse tamanho amor e segurança que temos nele, amém?
domingos eu ministrei muito sobre fé e eu queria compartilhar com vocês eu estava lembrando, na verdade, que quando eu iniciei esse processo de estar junto com vocês ministrando louvor, eu nem tinha faculdade. Eu lembro que eu pedia nos momentos de oração, de compartilhar, que vocês estivessem orando pela minha faculdade, e cá estou eu, já estou no momento de estágio, e eu vi as mãos de Deus durante todos esses anos, abrir das portas, no fechar das portas, e agora mais essa também. Tem algumas preocupações no meio, mas eu sei que Deus é bom. Eu sei que o amor dele dura para sempre. Então eu quero convidar vocês a estarem cantando que o Senhor é bom. E após esse momento de louvor e de culto, se vocês quiserem dar uma lida no Salmo 136, vale muito a pena, porque nós vemos a mão dele em todo momento. Amém? Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão. Graça e paz, irmãos, irmãs, boa noite. Hoje estamos num ângulo diferente. E para nossa reflexão, lá em Marcos, capítulo de número 8, a partir do versículo 31 até 38. Ouçamos o que diz o Evangelho. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro
o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas a qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier a glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, e que ela, Senhor, possa falar ao fundo do nosso coração, para que a gente não tenha medo de carregar a nossa cruz, de mostrar ao mundo quem nós somos, através do nosso testemunho pessoal. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Quem diria que um discípulo de Jesus travaria um diálogo tão tenso? A gente pensa que era só graça e paz entre eles. Mas não, eles se xingavam, isso mesmo, se acusavam mutuamente, entravam em conflitos. São humanos, como nós. Mas entre vocês não deve ser assim, declarou Jesus certa vez em Mateus capítulo 20, versículo 26. Vamos ver se conseguimos entender mais profundamente esse texto. Floresce hoje em dia, entre as igrejas, essa ideia de que seguir a Cristo consiste em experimentar uma vitória atrás da outra. Resolução mágica de problemas. Para muitos, tomar a decisão de seguir a Jesus é o início de uma jornada sem tropeço, sem interrupções, só sucesso. É a teologia da glória, com sua postura triunfalista, que somente menciona os atos de poder, vitória e milagres de Deus. Comparada ao Antigo Testamento, é uma teologia que lembra somente o êxodo. Esquece o exílio. Justamente isso não é seguir a Jesus. O que vai acontecer com quem segue Jesus, ele mesmo mostra através da sua vida: rejeição, sofrimento, zigue-zagueando pelos picos e vales da vida. No entanto, dá para entender porque Pedro resolveu repreender Jesus. Afinal, ele estava vivendo um período de glória ao lado de Jesus. Estava valendo a pena ter abandonado a pesca para seguir este homem. Jesus já tinha chamado os 12, pregado, curado. Os discípulos mesmo já tinham alimentado 2 vezes as multidões. Já tinham curado muitos doentes. Jesus colocou os fariseus no seu lugar quando estes o confrontaram e tentaram detê-lo. Estava bom demais e até fácil ser discípulo. Eles estavam se tornando conhecidos e cheios de autoridade e poder por andarem com Jesus, e estavam indo para Jerusalém, com todo o simbolismo que ela representa na vida deste povo. Quem não queria isso? Infelizmente, depois que Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Jesus mesmo começa a predizer sua morte de cruz.
para o choque de seus discípulos que esperavam por um Salvador que banisse o Império Romano. Nós sabemos que Jesus, em muitos momentos, fala coisas que parecem perversas e contraditórias ao senso comum. E agora, ele vem e diz insanidade, que ele vai sofrer muito, ser rejeitado e morto. Isso parece um absurdo para Pedro, pois parece que Jesus está desmoronando o seu próprio projeto por antecipação e ainda na frente de todo mundo. Qual é? Pedro deve ter pensado. Nós falamos e mostramos sinais de esperança e o próprio Jesus vem e anuncia o fim de tudo isso. Não é para menos que Pedro chama Jesus num canto e o repreende. E Jesus, por sua vez, repreende Pedro, mas na frente dos discípulos, e depois vira para a multidão e diz: quem quiser segui-lo deve renunciar à sua própria vida e pegar sua cruz. Não, aí não, né? Aí é demais. Jesus tocou num assunto terrível e nevrálgico: a cruz. Ouça, a cultura romana que dominava a Palestina na época era conhecida por sua engenharia. Construíram muitas coisas, usavam de criatividade para obter resultados enormes, como por exemplo os aquedutos. Mas talvez a maior marca da engenharia deles foi a cruz. Colocavam postes pesados ao longo das estradas e dos cruzamentos mais movimentados, atravessavam outro pilar horizontalmente e amarravam ou pregavam as mãos dos homens ali. E assim tinham uma forma lenta e dolorosa de tortura e morte, que necessitava pouco empreendimento e esforço para montar. Era barato, mas que levava vários dias até terminar com o sofrimento da pessoa amarrada em público. Pôncio Pilatos não hesitava em usar esse método de baixo custo, diabolicamente simples, um show ao vivo que também era ao mesmo tempo uma indireta aos oponentes do seu poder, um macabro BBC, Big Brother Calvário. Jesus fala 3 vezes seguidas sobre seu fim. E em Marcos capítulo 8, 31, 9, 31, 10, 33. Então nessas primeiras de 3 anúncios sobre seu fim, Jesus gera desconforto total e Pedro se sente compelido a interferir. É um sentimento humano de querer que as coisas andem bem, de querer certo status, de querer não ver as inglórias e ameaças, de não querer ver ruir um projeto em que se investiu tanto e renunciou a tantas coisas. Pedro não entendeu nada, nem crucificação, nem ressurreição. Ambas não poderiam ser verdade para um homem que já fora reconhecido como Filho de Deus, aquele que resolveria todos os problemas de injustiça. Pedro ainda percebe Jesus como Messias vitorioso e não um líder fraco. Por isso o repreende. Pedro não entende Jesus para além da sua própria humanidade. Será que a cruz tem o mesmo significado para nós?
Será que o símbolo da cruz tem o mesmo impacto que tinha sobre Pedro? Para contemporâneos de Jesus, que viviam numa Palestina ocupada pelo Império Romano, cruz era sinal de uma ferida aberta no sonho de Deus para a humanidade. A cruz de Jesus transformou-se símbolo da nossa liberdade, nossa cura, símbolo da reconciliação com toda a criação, uns com os outros e com o próprio Deus. Como esse símbolo se transformou tanto assim? Unicamente através de Jesus. Não pela sua morte na cruz, mas pelo o que ele viveu, não pelo que ele morreu. Seria mais um homem ali condenado, mas o seu jeito que viveu antes de ir para a cruz, sua maneira misericordiosa de reunir homens, mulheres, crianças, torna uma morte cheia de sentido. A cruz para nós lembra como Jesus viveu. Vendo como Jesus viveu, temos a coragem de acreditar na sua ressurreição. Cruz para nós, então, tem justamente o significado contrário do que Pedro pensava. Não morte, mas sim vida. Pegar nossa cruz não significa um chamado ao martírio, pois o sacrifício de Jesus foi o suficiente. Deus não quer mais sangue. Deus quer que sejamos o corpo de Cristo, que ora, que luta por um reino de justiça através da educação, melhor atendimento da saúde para todos, não como caridade, mas como Jesus o fez. Ele nos chama a ser honesto sobre o poder que cada um de nós aqui temos no nosso dia a dia. Nós somos chamados não somente para dar lugar à mesa para as pessoas menos favorecidas, mas também reconhecer a quem esta mesa pertence. Essa mesa deve pertencer a Jesus Cristo, que viu, como Pedro não viu, que o verdadeiro poder vem do amar, dar a sua vida por uma humanidade que não merece. Levarmos essa cruz e não a cruz dos romanos. Esse é o desafio. Tomar a cruz e seguir a Jesus é pegar nossa cruz e simplesmente servirmos de exemplo, de modelo, como Jesus mesmo, e termos a coragem de assumir as consequências. Vale a pena, nesse tempo de Quaresma, olhar para o nosso coração e ver se realmente entendemos o significado da cruz de Cristo. Deixar que o Espírito Santo nos molde segundo o coração de Deus. Amém. Vamos cantar? Amor que por amor desceste, amor que por amor moveste, a quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar, e meu amor ganhar. Amor que com amor servias, a mim que sem amor tu veias, oh, quanto amor por mim sentias, eterno teu Senhor Jesus.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos pelo dia de hoje. Obrigado por nos reunir, pela compreensão dos irmãos e irmãs diante dos nossos problemas técnicos que acontecem no nosso culto. Obrigado também porque nos serviste com o banquete da Tua Palavra. Dá-nos ânimo e entusiasmo para nos dedicarmos à vida em comunidade. Orienta-nos a sermos sal e luz nesta cidade e usa cada um de nós na tarefa de proclamar o Teu Evangelho para as pessoas. Assim como cuidaste do Teu povo lá no passado, também cuida de nós hoje. Pedimos, Senhor, pela Tua igreja, de forma especial pela Igreja Metodista em Pinheiros, porque nesse mês de março completa 81 anos de graças e bênçãos recebidas de Ti. Obrigado, Deus. Lembramos também das pessoas enfermas, desempregadas e desorientadas. Pessoas que se sentem perdidas e não sabem onde buscar auxílio. Seja com cada uma delas, por meio do Teu Santo Espírito, e usa-nos para sermos auxílio na vida delas. Orienta os nossos governantes para que possam governar da melhor forma possível em prol do povo. Ajuda na restauração dos empregos e da economia, e que haja mais justiça e vida digna para todos. Colocamos diante de Ti também tudo que está em nossos corações. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós e nos ajude a levar a nossa cruz até a volta do Senhor. Amém. Gente, boa semana. Um abraço para vocês. Tchau.